Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Med Diários. No vídeo de hoje nós viemos aqui falar sobre um assunto muito sério. Acho que todos vocês já devem ter visto nas redes sociais, nas mídias, sites de notícias, alguns fatos tristes que aconteceram nas últimas semanas, que foram suicídios entre os estudantes de medicina. E os números são alarmantes, tem muitos casos que têm ocorrido em várias faculdades e vários lugares do Brasil. Então a gente acha importante discutir esse assunto aqui no canal também. Inclusive, na nossa faculdade também já ocorreram fatos semelhantes, vocês devem saber, no começo do ano teve bastante notícias sobre os alunos do quarto ano, que tiveram várias tentativas de suicídio, ou seja, é um problema que está acontecendo e que a gente precisa discutir. E isso não ocorre só na faculdade de medicina, isso ocorre em outros cenários, em outras faculdades, outros cursos, mas como nós somos estudantes de medicina, a gente veio aqui comentar sobre isso. E nós já falamos aqui no canal sobre a depressão, foi nesse vídeo aqui que a gente falou bastante o como é complicado você não identificar isso ou você renegar isso e no fim das contas, juntando muitos fatores estressantes e fatores emocionais, isso culminar no suicídio, que é a ponta mais triste, o final que a gente não quer que aconteça para ninguém. Então, se você também tiver interesse em saber mais profundamente um pouquinho sobre essa doença, sobre a depressão, acesse esse vídeo, tá muito legal. Vai complementar tudo que a gente falar aqui agora. Bom pessoal, acho que é bem difícil de negar que a medicina é uma carreira muito difícil desde o começo. O vestibular de medicina tem as maiores concorrências dentre todos os cursos no geral, assim. Muitas pessoas têm que ficar anos só para entrar na faculdade e depois que isso ocorre, a faculdade em si é muito puxada. São 6 anos, é o curso mais longo que tem no Brasil. Além disso, é em período integral, e é período integral mesmo. Pelo menos na nossa faculdade a gente tem aula todos os dias, de manhã e de tarde. Então é bem assim pesado em termos tanto emocionais quanto físicos. A gente se acaba muito durante a faculdade. É um processo bem desgastante esse de estudar a medicina. E nesse processo existem pessoas diferentes. Muitas pessoas, elas sofrem e não fazem nada e não ligam muito para isso, seguem a vida. Outras pessoas sofrem e aquilo acumula e ela lida diferente com o estresse. Isso não quer dizer que é pior ou melhor, não quer dizer que é nada, é simplesmente um perfil da pessoa. E ela acaba se desgastando muito mais do que ela precisaria até às vezes. Isso eu posso falar pela minha própria experiência, sabe? Pequenas coisas você acaba deixando virar uma coisa enorme e piora muito a sua qualidade de vida. Então, durante a faculdade, uma preocupação que é assim, que agora a gente está tendo, que agora está sendo falada, é justamente essa: como se manter saudável mentalmente também durante o curso, porque ninguém precisaria ter que passar por tanto sofrimento emocional durante um curso, sabe? Seja ele medicina, seja ele engenharia, qualquer coisa, a gente não precisaria disso. Ou a gente deveria ter formas de apoiar esse aluno na faculdade. Então tudo isso, até hoje em dia, até pouco tempo atrás, não era nem pensado. Por isso que era o problema, né? Hoje a gente, infelizmente, com as notícias, abriu os olhos para poder falar sobre isso, poder reconhecer que isso é um problema que existe de fato e que a gente tem que mexer, tem que tentar discutir, tem que encontrar alternativas para dar todo esse suporte e melhorar, às vezes, talvez, o próprio sistema, como funciona, né, o ensino, enfim, tudo isso precisa ser repensado. Dos termos que costuma se usar também, tem muitos estudos, vocês podem procurar na internet, é o burnout. E o burnout, em termos bem gerais, existe uma definição certa, mas vou dizer aqui de uma forma mais livre, é meio que um esgotamento, tanto físico quanto emocional da pessoa. Isso atrapalha tudo na vida dela, atrapalha o seu rendimento na faculdade, atrapalha o relacionamento com as pessoas, qualquer mínima coisa faz ela ficar irritada, triste, deprimida. Então é meio que isso que é o burnout. E isso acontece quando a pessoa está muito sobrecarregada, sabe? Isso também acontece na carga horária de trabalho, vários outros momentos. Isso já é um fator de alerta. E o que a gente queria falar, falando que isso existe, é justamente pra gente pensar como identificar isso, porque às vezes as pessoas acham que isso é normal e não é bom que isso ocorra, não é certo, e a gente tem que tentar ao máximo evitar, porque um burnout que fique aí pra sempre, que fique aí um ano, que fique, sabe, muito tempo na pessoa, a pessoa convivendo com aquilo, pode evoluir, por exemplo, com um quadro depressivo. E um quadro depressivo, como a gente falou no outro vídeo, a gente não sabe se ele vai evoluir, virar uma pessoa num estágio tão grave que vai chegar a um suicídio. Mas tudo isso está meio interligado, sabe? O que a gente quer dizer é que está tudo numa rede, e a gente precisa ter atenção e saber identificar quando isso está acontecendo e saber também ter medidas preventivas quando você entra num curso o que fazer ou quando você vê um amigo sofrendo o que fazer. A gente tem que saber identificar que isso está acontecendo
E não achar que, tudo bem, estudante de medicina tem que sofrer. Ou, tudo bem, eu sou vestibulando, eu tenho que sofrer. Não é assim. Então, o intuito desse vídeo é mais alertar que isso não é certo, isso não é normal. A gente tem que ver quando a coisa está fugindo do saudável para nossa saúde mental. Pessoal, nisso que a Bianca comentou, entra uma questão muito, muito séria, e que é como todos nós podemos ajudar, onde todos nós temos um dedo nisso, uma parte nisso. Claro que é responsabilidade da faculdade olhar pelos seus alunos, então a faculdade tem que sim promover medidas que ajudem os alunos a saírem dessa fase, algum suporte para a saúde mental, algum suporte psicológico, redes de apoio, ter com quem conversar. A faculdade tem a obrigação de promover tudo isso. Nós, como alunos de medicina, temos que cobrar das nossas diretorias, a sociedade tem que cobrar que as faculdades façam isso pelos seus alunos também. Mais um ponto que eu queria colocar aqui para a gente refletir. Será que nós mesmos, todos nós temos uma parcela de responsabilidade nessa pressão que cai sobre os estudantes, sobre os profissionais, os médicos que vão se formar? E por que eu digo isso? Porque no imaginário popular, muitas vezes o médico aparece como um super-homem, sabe? O médico é aquele que cuida das outras pessoas por amor, dedica sua vida inteira para aquela profissão, até se doa para fazer o bem pela sociedade e acaba se esquecendo dele mesmo. Mas eu não acho isso de forma alguma uma coisa benéfica para nossa profissão, sabe? A gente tem que entender que o médico é um profissional como qualquer outro. Ele precisa de férias, ele precisa de tempo com a família, ele precisa de um tempo de descanso, ele tem direito a um horário de almoço, ele tem todos os direitos de qualquer outro profissional. Claro que ele tem que gostar da profissão dele, ele tem que gostar de ajudar as pessoas, mas ele tem os seus direitos de descansar, ele tem seu direito porque ele é um ser humano, sabe? Ele tem seu limite físico, ele tem seu limite emocional, e a gente tem que respeitar isso. A gente não pode ficar endossando algumas coisas que a gente vê na televisão, Grey's Anatomy, que os caras se matam, viram 72 horas no hospital direto, sem voltar para casa, sem dormir. Isso não é legal, a gente tem que achar isso bonito, a gente tem que lutar pelo contrário, que os médicos, seja qualquer profissão, seja cirurgião, ele tenha um direito de um descanso depois de um dia cansado, sabe? Ele tenha o direito de um período de férias mais prolongado, ele tenha os seus benefícios trabalhistas. Concordo muito com o Fábio, especialmente nessa questão da cultura mesmo. Todo mundo acha que isso é o certo, sabe? E a gente tem que repensar. Não é só a gente criticar e falar que a faculdade está errada, mas se a gente reforça que o certo é você ter esse médico ideal, utópico, totalmente idealizado. Gente. Totalmente. Não é a vida real. A vida real não é essa. Por isso que, assim, fica a minha grande crítica a todas essas séries, a todos esses filmes que ficam fazendo isso. E, lógico, não é só com a medicina, eles fazem isso com várias outras coisas da vida. A gente tem que parar de ser inocente. Mas com a medicina, e eu acho que isso é complicado eles fazerem isso, vocês, desde o vestibular, muita gente já fica assim, nossa, não vejo a hora de ficar virando à noite, não sei o que, sabe, gente, calma, respira e vamos pensar criticamente sobre tudo o que acontece. Eu já falei até no vídeo do sono aqui, porque pra mim, às vezes é melhor eu nem estudar do que eu me matar. Exatamente. Mas tem muita gente que não pensa assim, sabe? Pensa, não, eu vou me matar porque isso é o certo, porque isso é o correto, porque isso é o que todo mundo espera de mim. Mas não pensa em si. Então, o nosso vídeo é mais uma bronca mesmo também, sabe? Vamos parar e vamos pensar o que a gente está fazendo na nossa vida e vamos tentar ajudar o nosso próximo. A gente tem que ajudar compartilhando nas redes sociais? Temos que ajudar falando aqui no YouTube, a gente tem. E também temos que ajudar nossos colegas, nossos amigos de faculdade, nossos amigos de cursinho a passar melhor por esses momentos. E se às vezes ele não identifica que está sofrendo, você pode sentar do lado e ajudar, sabe? A sua família, alguém pode ter um olhar mais cuidadoso. Falar, não, peraí, essa pessoa tá precisando de um apoio. Não é que você vai resolver os problemas para aquela pessoa, é simplesmente falar, calma, nesse momento você tem que parar de fazer o que está fazendo porque não está fazendo bem para sua saúde. Vamos juntos pensar em uma saída? É isso que a gente tem que fazer. E outra coisa sobre a qual a gente tem que pensar é que às vezes as pessoas acham que existe só um caminho certo e é o caminho que a sociedade impõe, que a sociedade espera de você. Então todo mundo acha que você tem que estar formado antes de sei lá que idade, antes dos 25 anos, antes dos 30 anos. Que você não pode reprovar nenhum ano na faculdade, que você tem que tirar essas notas para ser um bom médico. Gente, não é assim, não existe só um caminho certo, você não tem uma idade para se formar. Se você quiser parar um ano a sua faculdade, você tem todo o seu direito. Você tirar uma nota ruim não vai impedir você de ser um bom médico, sabe? Isso que as pessoas têm que entender também. Nenhum médico sabe tudo, a medicina avança a cada dia e as pessoas da própria especialidade não sabem a própria especialidade porque tem muita coisa acontecendo, entendeu? Então um bom médico não é aquele que sabe tudo, é o médico que sabe os seus limites, que sabe quando ele vai precisar de ajuda, quando ele tem que caminhar para alguém que sabe mais que ele. Isso sim é um bom médico, o médico humilde é um bom médico. Da mesma forma, tem uma pressão durante a faculdade, durante a nossa profissão, que a gente ame de paixão
tudo que a gente faz. Então se uma pessoa não gosta de uma aula, ela já fica pensando, será que eu não vou me encaixar na medicina? Será que por eu não gostar dessa área eu não posso ser médico? Isso não é assim. A gente tem perfis diferentes. Não é porque você entrou médico que todo mundo é igual. Não é porque você está na faculdade de medicina que todo mundo é igual. Não, tem muita matéria que a Bianca gosta que eu não gosto. Tem muito tipo de paciente que a gente tem mais dificuldade de conversar, sabe? Tem muito tipo de conduta que a gente tem dificuldade de dar. E as pessoas têm que aceitar essa diferença. A gente não tem que se encaixar no modelo de médico ideal. Então a gente tem que parar para pensar toda essa cultura que a gente está endossando. Tanto a gente achar bonito, que é legal o médico ficar sofrendo, dando plantão interminável, quanto esse negócio de que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que terminar a faculdade com sei lá que idade. Então vamos pensar sobre isso, pessoal. Isso cria muita pressão em todos os estudantes, tanto de medicina quanto de outras faculdades, outros cursos. Então nossa mensagem é essa, a gente está profundamente triste com o que aconteceu e por isso a gente veio falar novamente sobre esse tema para tentar conscientizar o maior número de pessoas para que vocês façam a diferença onde vocês estiverem, já desde o cursinho, já na sua faculdade ou na profissão aí trabalhando. Então identifique se alguém estiver sofrendo ou se você estiver sofrendo e procure ajuda. Não é nenhum problema, não é um sinal de fraqueza você pedir ajuda. Se você não quer ir num psiquiatra, você não quer ir num psicólogo, conversa com alguém que é próximo de você, sabe? Às vezes desabafar com um amiguinho, com um namorado, com a família, com alguém é muito bom e você vai conseguir processar tudo aquilo, sabe? Falando a gente consegue processar e ver, nossa, acho que eu tô aumentando, não, acho que eu tô sofrendo mesmo, então vamos pensar em uma coisa pra mudar. A gente tem como mudar essa cadeia de estresse, essa cadeia de burnout, pra evitar que o pior fato aconteça, pra evitar que tanta gente sofra a esse ponto de chegar a cometer o suicídio. Então pensem nisso, reflitam muito sobre isso e façam a diferença que vocês conseguem fazer sim. Se precisarem conversar mais um pouco sobre esse tema, a gente está super aberto, a gente pode fazer uma live aqui, a gente pode conversar no Instagram, no Facebook, mandem mensagem pra gente e a gente tá super aberto para conversar, tá bom, pessoal? E também assistam um outro vídeo que a gente falou sobre saúde mental e depressão em geral entre os estudantes, que complementa bastante as informações que a gente deu aqui sobre o nosso parecer, sobre as nossas opiniões. Então assistam lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então é isso, gente. Então ficam aqui as nossas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato conosco. Também tem a nossa caixa postal e fica o vídeo relacionado aqui, que esse vocês têm que acessar, pessoal. Então um beijo pra vocês e até a próxima.